As taxas de juros americanas, mas principalmente as de mais longo prazo, elas vêm caindo ao longo do último mês. E fazendo ali com que você tenha uma confusão cada vez maior, principalmente com o efeito Trump e tudo que o mercado está esperando acontecer para saber que regras seguir, ou como que vai ser a próxima música, né, dessa dança aí da macroeconomia. Mas uma coisa é certa, tá? Esse exato momento ele está trazendo muita incerteza e muita volatilidade, porque ele deu uma subida enorme e aí já se cria a narrativa de que os Estados Unidos não vão poder mais sustentar com essa dívida gigante, porque o juro não para de subir, aí de repente os juros começam a cair novamente, como aconteceu agora nessas últimas semanas, e aí a narrativa já se quebra novamente. Então meu objetivo é poder passar para você as forças que estão acontecendo agora, para você parar de cair em narrativas e tentar ter uma opinião mais bem, pelo menos informada, apesar de que é extremamente difícil você ter uma conclusão específica sobre a curva de juros americana, pelo seguinte, não somente o volume é gigantesco, mas essa não é uma curva que reflete a economia americana. É extremamente importante você entender isso. Os bonds, principalmente os americanos, eles refletem a economia global, porque ele é a somatória de movimentos, atitudes, né, ações de várias entidades ao redor do mundo, todos os países. Então você não consegue tirar um retrato especificamente sobre a economia americana se você tem uma busca por segurança e liquidez e principalmente o uso da calção, que é a melhor calção do mundo, que a gente chama de colateral, no mercado interbancário mundial, onde um banco só consegue pegar empréstimo com outro se ele colocar uma calção, né, para não existir o calote, a melhor calção do mundo, melhor colateral, é o bond americano. Então, obviamente que você tem 1 milhão de motivos específicos pelos quais os juros americanos podem subir ou cair. Então eu quero falar sobre alguns deles para que você entenda um pouco de toda essa confusão que está acontecendo nesse exato momento. Mas vamos lá, as taxas de juros, elas deram uma caída nesse último mês, principalmente ali na ponta mais longa da curva. Hoje que eu estou gravando aqui é feriado nos Estados Unidos, mas está ali diante de quedas de 1,5%, né, de até quase 2%, dependendo ali da duração, o que sugere uma grande volatilidade, mas busca por segurança e liquidez, principalmente pelo seguinte, você teve dados da inflação que foram meio divergentes. Então o CPI, né, ele veio mais forte dali do que o esperado, acho que ele veio 3 ao invés dos 2,9%, não que isso seja assim extremamente importante, na verdade isso não importa, principalmente quem acompanha esse podcast, né, sabe que o CPI não é a reflexão da realidade, mas para quem acompanha mercados, isso importa sim, e vai agir exatamente em cima disso. Então isso elevou, em princípio, os rendimentos dos títulos, né? Então, quando você tem uma expectativa maior em relação à inflação, principalmente com o CPI, você tem aquela reflexão imediata na curva de bonds. Aí deu a impressão de que, agora vai ser higher for longer, né? O Fed ele errou em cortar, ele cortou demais, ele foi cedo demais, etc. E agora o bicho-papão da inflação vai voltar. Só que é extremamente importante você ver o contraste em relação à economia real americana, porque nos Estados Unidos você vê ali o impacto das vendas no varejo, com dados fracos de vendas, né, que contribuíram para essa queda agora mais recente. Então você tem, olha que interessante, então você tem uma hora, tem a preocupação do CPI subindo, então os juros precisam subir, porque você só pode ter bonds se você tiver uma tranquilidade em relação à inflação, porque senão não adianta você segurar um bond se você acha que a inflação vai subir, então você precisa de juros maiores para poder compensar essa inflação, esse é que é o pensamento. Então quando a curva de juros sobe, é que você tem uma expectativa em relação à inflação. Só que a curva de bonds também é usada para expectativa em relação a crescimento. E se você tem uma expectativa de um crescimento menor, você também acaba tendo um juro menor, certo? E principalmente quando você também acompanha coisas especificamente em relação aos Estados Unidos, se você quiser isolar e não tentar ver esses dados tão confusos da curva de juros americana, você pode ver, até o Jeff Snyder fala muito sobre isso, como o preço da gasolina no atacado nos Estados Unidos. E ela vem caindo, isso reflete inclusive nas bombas nos Estados Unidos, ele deu uma caída nas últimas semanas, apesar de todos os cortes que vem acontecendo, pelo menos ao redor do mundo, né, tentando fazer o preço do petróleo subir, só que nos Estados Unidos, apesar de a gente ter acabado de passar o inverno nos Estados Unidos, os preços não subiram muito, que deveria normalmente subir.
E aí a economia continua desacelerando, mas numa velocidade sempre de lado. Eu falo bastante nesse podcast. Então, quando você avalia os Estados Unidos, ele está ali de lado, puxando, aquela coisa, ele cria empregos, mas não cria muitos, mas também não tem um crash, fica aquela coisa lateralizada, percebe? E tudo isso se reflete em uma hora a curva subindo, outra hora a curva caindo. Então, o que vai acontecer? Outros problemas que acontecem também nos Estados Unidos, problemas de crédito. As taxas de inadimplência vêm subindo, especialmente em cartões de crédito e automóveis, indicando, obviamente, mais um grau de dificuldade financeira, né? Principalmente ali no setor automotivo, que é uma das forças dos Estados Unidos. Muitas pessoas estão ali tendo um repossession do carro, ou seja, devolvendo seus carros porque eles não conseguem pagar os financiamentos. E aí você pode ter uma crise financeira em bancos menores ou cooperativas de crédito, que são os credit unions. Então, um dos riscos bancários nos Estados Unidos, principalmente para esse tipo de financiamento ou até de imóveis comerciais nos Estados Unidos, são os bancos menores, têm uma exposição maior a esse tipo de coisa. Então, isso acaba criando uma macro tendência dos bancos menores perderem seus depósitos, a sua liquidez, e ela ir represando cada vez mais nos bancos maiores americanos, né? É um dos movimentos que eu falo bastante nesse podcast também. Então, apesar de você ter ali manchetes, quando você olha, né, sugerindo que tudo vai pressionar os juros para cima, não é uma coisa, obviamente, linear. As taxas elas vêm caindo. Então, é um forte sinal de que as forças agora que estão buscando por segurança e liquidez, ou que tem uma expectativa de crescimento menor nos mercados globais e também nos Estados Unidos, quando você coordena, né, o mercado global, ele é muito mais conectado do que a gente imagina, ele traz um forte sinal de queda de juros. Agora, pode ser que volte a subir? Pode ser. A volatilidade está sendo literalmente a bola da vez quando você tem essa liquidez sem saber o que fazer. Mas será que o Trump agindo agora, ele vai poder reverter um pouco esse ciclo econômico americano que vem sendo arrastado tão de lado e de repente volta a subir novamente, principalmente se você tiver uma força de inflação maior? É o que nós vamos ver. Então, ao invés de tentar prever o que vai acontecer com essa curva de juros, ou o que vai acontecer com os mercados, principalmente quando tantas forças estão agindo ao mesmo tempo, deixando essa água ali completamente agitada, é você tentar acalmar um pouco, né? Tentar esperar um pouquinho mais. E é o que muitos investidores vêm fazendo, né? Claro, não é uma recomendação específica, mas requer atenção. Se você for fazer um movimento, obviamente que requer muito mais atenção do que no ano passado, que você tinha uma trajetória um pouco mais tranquila, apesar de não estar mexendo na economia real, você tinha uma certa tranquilidade em saber que não teria muitas coisas que seriam feitas na parte do governo que poderiam alterar para onde vai, né, o mercado. Então, isso permitiu uma subida muito boa e tranquila, meio que um voo de cruzeiro. Essa regra não vale mais para 2025. É por isso que é muito importante nós termos calma nesse exato momento, e é exatamente o que eu venho falando com as pessoas que eu trabalho ali ao longo dos meses e das semanas, que querem saber uma posição específica, o que fazer, né, para proteger o seu patrimônio. Enfim, então calma é com certeza um dos focos desse exato momento, sendo que tudo que eu falar aqui pode ser que mude completamente a partir de amanhã, né? Às vezes uma coisa muda, estou falando sobre a queda dos juros e de repente eles sobem, e aí você vê voltando. Então tente não cair nas narrativas e ter uma tranquilidade para você poder se afastar, entender o processo macroeconômico de meio que consolidação mundial para saber para onde que vai a liquidez do mundo. Então, nesse momento, a água nunca esteve tão agitada. Se for algo que você busque também, uma estruturação específica, né, em dólar, usando a teoria do milkshake do dólar a seu favor, etc., você se proteger, obviamente você pode entrar em contato aqui, logo abaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Mas, com certeza, 2025 está sendo extremamente interessante, e a curva de bonds, que era sempre usada como um grande indicador para tentar ver com uma bola de cristal ali, prever o futuro, prever o timing, né, está cada vez mais difícil você usar isso. Não que ela pare de funcionar, ela está, na verdade, agindo exatamente como ela deveria, só que a liquidez mesmo está fazendo várias contracorrentes que estão deixando as análises cada vez mais difíceis.